Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Amém? E hoje eu quero poder começar esse devocional de uma maneira diferente, queridos. Eu quero começar esse devocional orando por você e depois trazendo uma palavra de Deus para que você possa meditar junto comigo. Amém? E hoje o nosso tema é: onde está a sua fé? Perceba que os devocionais, Deus ele tem trazido uma linhagem de pensamento para que nós possamos meditar, e ele vem falando nesses últimos devocionais sobre a fé. E esse devocional exclusivo hoje, especificamente esse de hoje, ele vai falar sobre fé, sobre medo, sobre posicionamento, né? E eu quero que você possa meditar junto comigo. Mas claro que antes de eu orar por você, iniciar esse dia, orando por você, eu quero poder fazer um convite especial a você. O nosso canal, queridos, nosso canal Ministério Zoe, ele precisa muito da sua ajuda de uma maneira gratuita e simples. Basta que você possa curtir, comentar e compartilhar. Isso não paga nada. Curtir, comentar e compartilhar, pelo menos com uma pessoa, já nos ajuda bastante. Deixar o seu like nos ajuda bastante. Amém? E se você ainda não é inscrito, só para você ter uma ideia, queridos, na última semana, mais de 20% das pessoas que nos assistiram não são inscritas no canal. Então, se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho inscrever-se e faça parte do canal Ministério Zoe. Todos os dias nós temos devocional. De segunda a sexta-feira você tem leitura da Bíblia. De segunda a sexta-feira você tem live ao meio-dia, e às 22 horas, com uma série de mensagens específicas sobre um tema, onde nós ali trazemos vários pontos para que você possa meditar e tirar suas dúvidas na live do meio-dia e das 22 horas. E à meia-noite, de segunda a sexta-feira, nós temos ali um momento de oração, onde nós iniciamos o nosso momento de oração, começamos o nosso dia já consagrando o nosso dia ao Senhor, colocando diante do Senhor os seus pedidos de oração, membros da família, pessoa pela qual você está orando, nós colocamos diante de Deus. Amém, queridos? Então, faça parte desse canal, nós temos uma série de mensagens diariamente que ajuda você a se fortalecer em Deus. Amém? Então vamos lá? Eu quero poder estar orando por você. Curva a sua cabeça, queridos. Poderoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero nesse momento apresentar diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. A vida deles, a saúde deles, as finanças deles, a família deles, Pai, o casamento daqueles que foram casados. Eu quero apresentar a semana deles diante do Senhor com todos os desafios, com tudo aquilo que eles têm para resolver essa semana. Que o Senhor, meu Pai, abençoe grandemente e poderosamente a vida deles, guardando, protegendo e abençoando, Pai, abrindo as comportas dos céus, derramando da Tua bênção sobre eles, Pai, bênçãos sem medidas, Pai, uma bênção sem medidas sobre a vida deles, para que eles possam, meu Pai, glorificar o Teu santo e poderoso nome sempre, Pai. E tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. O nosso texto hoje sobre esse tema, onde está a sua fé, ele está registrado no livro de Lucas, capítulo 8, verso 22 a 25. Eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo. Olá, vamos lá. Certo dia, Jesus entrou no barco
com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: Onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? É um texto tão conhecido, né, queridos? É um texto muito conhecido, mas um texto que nós temos que meditar com muita calma, analisando sempre alguns pontos bem interessantes. Primeiro, os discípulos de Jesus, eles não estavam andando recentemente com Jesus. Ele já fazia mais de anos que estavam andando junto com Jesus. Ou seja, eles estavam acostumados a ver Jesus fazer grandes milagres. Milagres que para eles parece que se tornaram normais, como, por exemplo, curar um cego, um surdo, um paralítico, expulsar um demônio. Então era algo que nisso para eles era normal. E a mente do ser humano, ela se limita muitas vezes achando que Jesus só podia fazer algumas coisas para o ser humano. Expulsar um demônio, curar um enfermo e pregar de uma maneira admirável. Embora eles soubessem que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, mas eles nunca tinham visto Jesus fazer algo tão sensacional, algo que realmente não passava pela cabeça deles. Eles nunca talvez tivessem parado para pensar que Jesus foi aquele que fez o céu e a terra. Ele estava com Deus e com o Espírito Santo quando fez o céu e a terra. Quando Deus disse que haja luz, houve luz. Jesus estava ali, criando junto com Deus e com o Espírito Santo. Jesus estava junto quando se criou o sol, quando se criou a lua, quando a terra foi posta de uma maneira estratégica, nem longe demais do sol, nem perto demais, quando tudo se criou. Ou seja, se Jesus ele foi aquele que criou todas as coisas, inclusive nós, seres humanos, você acha que Jesus não ia ter a capacidade de poder realmente fazer o que ele fez, repreendendo a chuva, a tempestade e os ventos? Nós não paramos para pensar nisso. Muitas vezes parece que o cristão ele esquece das mensagens ou das passagens bíblicas quando Jesus diz: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, até quando ele voltar, Jesus estará conosco. Parece que muitas vezes nós deixamos escapar ou esquecer que Jesus ele disse que ele habitaria em nós. Ou seja, através do Espírito Santo de Deus, Jesus também habita em nós. E diante das tribulações, das dificuldades, das tormentas, das tempestades, aonde muitas vezes parece que nós vamos nos afogar, aonde muitas vezes parece que nós vamos afundar, aonde parece que não tem mais solução, a gente parece que esquece que Jesus ele habita dentro de nós. Quando a situação é uma situação financeira, de doença, de dificuldade, de opressão, nós muitas vezes esquecemos.
E Jesus, ele mostra isso dentro do barco, que ele estava dormindo, ele adormeceu, ele começou a navegar, logo adormeceu. Por quê? Porque Jesus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Você pode dizer aí, você que está agora fazendo esse devocional aqui comigo, você pode dizer, Jesus está no controle de tudo. Você pode até escrever no chat aí abaixo, no chat, logo abaixo aí, nas mensagens do vídeo abaixo, escreve lá. Jesus está no controle de tudo. Os discípulos, por causa das tempestades, por causa do vento, a água entrando dentro do barco, talvez por algum momento eles tenham pensado: nós vamos morrer. Mas Jesus está no controle, Jesus está dentro do barco. Hoje o barco somos nós, é eu e você. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós podemos estar sendo castigados, jogados de um lado para outro pela água da vida, pelas tempestades da vida. E muitas vezes nós nos desesperamos, nos desanimamos, nos sentimos abatidos, mas esquecemos que Jesus está dentro de nós, ele habita dentro de nós, nós somos a verdadeira igreja, nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Então eu não preciso desanimar, eu não preciso me desesperar, mesmo que a situação seja uma situação muito complicada, muito difícil. Você pode contar com o Senhor Jesus. Você pode contar com Deus, você pode contar com o Espírito Santo. É a Trindade Santa. São três pessoas distintas, sendo apenas um único Deus que vive dentro de você, que tem ciúmes de você, que tem cuidado de você. Amém? Então, não se desespere. Se a tormenta estiver grande, eu quero que você ore comigo agora. Eu já fiz a primeira oração e vou fazer essa segunda oração, declarando que as tempestades e o vendaval da sua vida cesse agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ora comigo então. Poderoso Pai, nessa segunda oração desse devocional, eu quero colocar diante do Senhor as dificuldades, as tribulações, as adversidades que esse meu irmão e essa minha irmã, a sua família, ou um ente querido, ou filhos, ou cônjuge, possa estar passando. E em nome do Senhor Jesus, Pai, nós repreendemos as tempestades da vida, o vendaval, as opressões demoníacas, as doenças, repreendemos todas as portas fechadas para que elas se abram, portas de oportunidade, para que as doenças caiam por terra, para que toda tempestade e o vendaval cesse agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. E esse meu irmão e essa minha irmã volte a ter paz e tranquilidade a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Se você concorda com essa oração, você digita amém em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aí na mensagem do vídeo, diga amém com fé, com força. Escreve um amém aí na mensagem do vídeo. E que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com você. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.